Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos começar a aula 12 do dia 2 de 7 de 2020. Continuaremos aí com nossas aulas de computador lógico programável. Bom, hoje será o último, né? Um dos últimos padrões aí de redes industriais que nós veremos. Lembrando aí que nós já vimos 5, né? Só para recapitular, vimos aí o Modbus, Fieldbus, Profibus, Ethernet e ontem vimos o Device Bus, né? É o Device Net no caso, que no caso são basicamente as ligações de dispositivos, né? Os dispositivos no caso do ICLPs, né? Hoje nós veremos o ControlNet, né? E amanhã nós veremos aí os meios físicos, né? Eu tentarei passar aí rapidamente, né? Porque já semana que vem finalmente começaremos as nossas aulas práticas, né? Amanhã eu acho que eu vou passar mais detalhes para vocês, né? Mas a princípio começaremos aí dia 6, beleza? Então, e lembrando também que dia 6, né, algumas escolas particulares irão retornar, né? Por isso que também nós iremos aí retornar com vocês, né? Então, continuando aqui, né? Veremos aí primeiramente a agenda do nosso dia a agenda do dia vai ser revisão, né? Redes industriais, que no caso vai ser o padrão, o ControlNet, né? Bom, na revisão nós veremos aí rapidamente o que vimos ontem, né, pessoal? Que no caso a gente viu aí o padrão de rede industrial do DeviceNet, no qual vimos que ela é um link, né? É um link de comunicações para ligar dispositivos industriais eliminando vários cabos, no caso, né? E ela é embasada, né, no Field Bus, no caso. Temos aí, pessoal, que vimos no caso ontem, né, que são dispositivos como os sensores, né, partidas de motor, sensores de processos, leitores de código, drivers de frequência, entre outros aí, como interfaces do usuário, que fazem parte aí de exemplos, né, do DeviceNet. E vimos também, né, uma figura, eu vou mostrar logo aqui rapidamente, essa figura, né, que no caso vimos aí ontem na aula, onde mostram aí, né, alguns dos padrões aí utilizados. E lembrando que nós vamos não será usado somente um, né, em si a combinação deles. Podemos ver aqui o ControlNet, né, que a gente vai ver hoje, o DeviceNet, o Fieldbus e o Ethernet, que sempre vai estar presente, né? Porque ele é o responsável por nos conectar à internet. E para se conectar à internet, né, são os padrões aí que nós também utilizamos, né? O cabo de par trançado, o conector RJ45, enfim. Continuando, né? Vimos aí ontem também, pessoal, que o DeviceNet ele é semelhante, né, com o protocolo de comunicação CAN. Como eu falei para vocês ontem, o CAN é o Control Area Network, né, que no caso é controle de área, controle de rede, área de controle de rede no caso. E o exemplo que eu mostrei para vocês ontem, que eu expliquei também, foi o do carro, né? O protocolo CAN é utilizado nos nossos carros. E o exemplo que passei para vocês foi que quando nós queremos utilizar os vidros ou então outro componente lá do carro, só há um par de fios aí basicamente, né? Só há esses fios de dados que controlam, né, os motores lá do carro. Antigamente, né, para cada para cada para cada porta de vidro, no caso, né, teria que ter aí um bocado de fio para poder ter essa ligação, né? Hoje em dia já é um pouco mais diferente. E os problemas também são do mesmo jeito, né? São problemas diferentes aí.
Não é à toa que esses carros novos, né, alguns têm muitos problemas por conta disso, né? Mas enfim, algumas observações aí. Vimos também agora umas características e funcionalidades deles, né, do DeviceNet. E no caso, uma das que eu mostrei para vocês foi com relação a quantidade de nós da rede, no caso, né, o comprimento por velocidade dela. Mostrei para vocês que ela é inversamente proporcional, ou seja, quanto maior velocidade, menor distância que ela pega e vice-versa, né? Mostrei para vocês várias figuras aí e a gente se concentrou bastante ontem, né? Nas conexões, no caso, né? Vimos aí que há vários componentes, né, na rede do DeviceNet. Vimos aí cabo do tronco, né, de rede, cabo de derivação, os terminadores de barramento, os derivadores de barramento, fonte de alimentação, enfim, vários componentes aí dessa rede. E nós focamos aí em alguns também, né, como conector aberto e conector fechado, né, e vimos que esses conectores eles são utilizados em ambientes diferentes, né. Inclusive foi até uma pergunta lá do testezinho, no qual a resposta deveria ser que conector aberto, né, aquele que é exposto, né, a fiação toda exposta, então deveria ser utilizado aí em locais não insalubres, né, no caso em locais que não tenham, né, que pode acontecer interferência, né, por calor, eletromagnético, elétrico, enfim, várias outras situações aí. Enquanto que o selado deveria ser utilizado, né, justamente lá dentro do processo, né, onde tem máquinas pesadas, máquinas que podem interferir na comunicação. Foi mais ou menos nesse caminho, né, nossa aula de ontem. Eu mostrei para vocês também os padrões, né, também os cabos utilizados. Eu mostrei para você que são 3 tipos de cabos, né, o cabo grosso, o cabo fino e o cabo flat, né, que é o cabo achatado. Outra coisa que eu mostrei para vocês ontem, pessoal, foi muitos exemplos, né? E a camada física em meio de transmissão, né? Que é o que a gente estava conversando há pouco sobre isso, né? Sobre os conectores abertos e fechados, beleza? Então a aula de ontem foi basicamente isso. E vamos entrar aí no ControlNet, né? Lembrando que, assim como nos outros, né, eu não entrei muito em detalhes, mas tem muita coisa. Assim, você pode, se você for a fundo, né, vai ter até como é feita a comunicação, né, como os dados são, a característica do dado, né, tem o cabeçalho, tem toda aquela parte, né, de redes, né, que eu já tinha mostrado para vocês, né, no início. E falei, né, que se formos estudar a fundo cada camada, né, do modelo de referência OSI, modelo de referência TCP/IP, a gente ia passar tranquilamente aí de 80 horas. Seria um semestre tranquilo. E mesmo assim talvez não conseguiríamos ver tudo, né? Porque quando eu tive redes de computadores, né, foi um semestre dedicado somente para isso e também não deu para ver tudo. Fomos em cima do suficiente para sabermos um pouco de tudo e, se necessário, né, a gente sabe quando for necessário saber alguma conceito mais aprofundado, a gente sabe onde procurar. Então, da mesma forma, dessa mesma ideia, né, vai ser mais ou menos dessa forma, né, que eu estou tentando contribuir com vocês, né. Então, caso vocês necessitem de algum conhecimento a mais, né, vai ter que dar uma estudada mais aprofundada, mas vocês já sabem o caminho, né, o caminho das pedras, né? Então, continuando, temos aqui, vamos ver aqui o padrão de rede ControlNet, né? E vocês podem perceber que não está aqui, né? Não está aparecendo aqui o padrão que nós veremos. Só para lembrar, né? A gente vai depois perceber que esse padrão que nós estamos
vendo, ele é semelhante, pessoal, ao DeviceNet e tá aí aqui nessa, né, vamos dizer aqui camada, né, nesse período aqui de Fieldbus, beleza? Ele começou mais ou menos aqui, junto com, quase com o Fieldbus, que também tem a ver com o tem semelhanças no caso. Por isso que está apontada para cá, né, para o Fieldbus, porque ele iniciou aqui. E começamos aqui que o ControlNet, né, ele é um protocolo de rede aberta, tal qual o DeviceNet, né? Lembrem lá que ele também ele é aberto, né? E ele pode ser acessado lá no ODVA, né? Lembrem lá dessa associação. E no caso, né, industrial para aplicações de automação industrial, né, também conhecido como Fieldbus. Como eu falei para vocês, né, ele é um Fieldbus. E a ControlNet ela foi anteriormente apoiada pela ControlNet International, mas em meados de 2008, né, o apoio e gestão da ControlNet ela foi transferida para a ODVA, que é a mesma lá do DeviceNet que nós vimos ontem, né. Então esse ODVA, desculpem, ele gerencia os protocolos na família de protocolos industrial comum, né, que é o CIP, Common Industrial Protocol, que no caso, né, é um conjunto aí de regras, né. Eu não vou também entrar em muitos detalhes, mas é necessário que seja citado, né, para poder, quando necessário, vocês irem atrás e se aprofundar mais, né, nesse protocolo comum. Bom, aí as características que definem a ControlNet é o suporte embutido para a redundância total de cabos, né? Ou seja, ela facilita, né, com relação a isso. E o fato de que a comunicação da ControlNet seja estritamente programada e altamente determinística. Bom, a gente vai ver esses conceitos daqui a pouco, né? Não se assustem por não estar explicando agora, mas é necessário que seja citado para poder a gente guardar e saber depois, né? Então vou até destacar aqui, né, que a gente vai já ver isso. Então, continuando, né, a ControlNet ela possibilita carregar e descarregar programas de dados e de configuração e tráfego de mensagens ponto a ponto, ou seja, em cada máquina no caso, né. E vocês podem ver que é um pouco semelhante, né, ao DeviceNet nesse quesito. E uma coisa importante aqui que a gente pode citar agora, né, que é a performance tanto na forma determinística quanto na repetitiva atinge velocidades aí de 5 megabytes, né. Recordem que ontem o máximo que a gente conseguiria alcançar, pessoal, era de 500 kilobytes por segundo, né, na DeviceNet. Aqui a velocidade é muito maior, né? Beleza? Só para exemplificar aqui, para vocês não ficarem perdidos quanto a isso. É um pouco complicado, de fato, logo no início, mas é importante que vocês saibam, né, se localizar, porque a gente fala em 10 megabytes, 100 megabytes, né? É um pouco complicado no início. Eu também sentia um pouco confuso, né? Mas é importante para poder nós sabermos, né, mensurar como é que é mais ou menos isso. Então, só para recordar, né, 1 megabyte, pessoal, é igual a 1024 kbytes, né? Eu acho que a gente viu isso, se eu não me engano, foi na primeira disciplina que nós tivemos, né? Não sei se vocês lembram. Então, recordem que o que a gente viu ontem, né, foi a velocidade máxima. Deixa eu só recuperar aqui novamente, só para ter certeza. Aqui, se não me engano, foram 500. São 500 megabytes, né? Numa distância menor, né? Tá aqui. É isso mesmo. Recuperando aqui a tabela, né, das características técnicas da DeviceNet, temos aqui que para 125 kbytes por segundo, pode ter um alcance até de 500 metros, né, de cabo,
E para ter 500 kbytes por segundo e até 100 metros de cabo, que isso aqui é o máximo, né, do DeviceNet. Observem aqui que 1 megabyte é igual a 1024 kbytes. Então 500 kbytes, né, é metade disso, né? Então em comparação, né, vocês podem ver que o ControlNet, né, ele é muito mais rápido que o DeviceNet, beleza? Só mesmo para se vocês se localizarem. E 5 megabytes, pessoal, eu utilizava logo no início, né? A minha net era de 5 megabytes. Então dá para assistir um vídeo, somente um computador ali um HD, né? Formato HD no YouTube, no caso. Só para vocês perceberem mais ou menos, né? É rápido, é relativamente rápido para uma máquina e para poucos dados, né? Porque a gente está sempre falando em poucos dados trafegando aí nos cabos, né? Então é importante, né, salientar esse salto aí, beleza? Então, utilizando as vantagens do modelo produtor-consumidor, a ControlNet ela permite múltiplos controladores para entrada e saída, né? I/O, input e output, no mesmo cabo e transmissão múltipla dos dados de entrada e ponto a ponto, né? A gente vai ver também isso depois, né? Esse modelo produtor-consumidor. Agora vamos guardar isso daí. Com isso tudo, né, pessoal, ela reduz o tráfego no barramento, aumentando mais ainda a performance, né? Que no caso é a velocidade, é a quantidade de dados que passam nesses cabos, né? Percebam que o tipo de transmissão, né? Provavelmente deve ser aí o full duplex, né? Recordem que o full duplex é o que nós podemos comparar, né? É uma via de mão dupla, né? Tá indo e voltando, então não há interrupção aí de dados, beleza? E temos aqui, pessoal, um exemplo, né? Observem que temos aí o DeviceNet aí na base, né? Aqui, deixa eu colocar aqui uma setinha, né? Só para deixá-los aí mais chamar mais atenção, né? Temos aqui o DeviceNet. Recordem que o DeviceNet aí ele é dedicado aí mais para os aparelhos, né? Final de linha. E recordem que lá tem a parte do processo, né? E da manufatura. E no caso o processo é onde ficam, né? Os materiais aí mais perigosos, né, para dispositivos. Aí e aqui subindo, né, temos aí a parte de ControlNet, que no caso aqui fica entre a parte de dispositivos, né, e automação e controle. Então ele aqui está sendo a utilização, né, da DeviceNet aqui com os dispositivos e entre os dispositivos e os CLPs, no caso, temos aqui a ControlNet, e entre os CLPs e a parte de informação temos aqui a NET, né? A Ethernet que nós vimos aí há alguns dias, né? E vocês podem ver que aqui no Ethernet as velocidades são bem maiores, né? Como nós vimos, pode chegar aí até 10 gigabytes, que é algo assim até surreal, né, de velocidade. Porque depois nós estamos acostumados aí com 5, 10 megabytes aí de rede móveis e uma internet mais ou menos aí até no máximo 100 megabytes. Então 1 gigabyte a 10 gigabytes é um negócio muito rápido, né? Então podemos ver aqui nessas camadas, né, o DeviceNet com os dispositivos que nós já vimos, o ControlNet que nós veremos hoje um pouco mais em detalhe, e o Ethernet que nós também já vimos. Então estamos aí quase fechando aí mais ou menos o ciclo, né? Com certeza tem mais padrões de redes, né? Mas
Esses que eu mostrei para vocês são os principais. E é interessante vermos, né, todas essas aplicações que depois nós veremos aí na prática, né. Eu vou parar o vídeo, pessoal, porque já tem quase 20 minutos, mais de 20 minutos, né?